paz do Senhor a todos os irmãos, à congregação, aos irmãos que estão no seu lar, na sua casa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Abra sua Bíblia, então, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 14. Deus é maravilhoso, eu sou grato a Ele, porque depois de todos esses meses, hoje é o primeiro dia, desde quando começou a pandemia, que eu estou com toda a minha família novamente aqui na igreja, né? Amém? Tá eu, tá a Amélia, o Dudu, a Maria, a gente estava se revezando um pouquinho, ficava eu com a Maria, outro pouquinho a Mary, mas hoje a Maria quis vir junto e a gente trouxe ela de máscara, de álcool gel, de 100% aí de armadura, né? E ela está feliz de estar aqui, eu também estou feliz de poder adorar o Senhor com toda a minha família, e muito em breve todos vamos estar reunidos novamente, né, pastor? Com toda essa congregação, aí tudo isso vai passar em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Curve sua cabeça neste momento. Tem os pedidos de oração? Não tem? Quantos irmãos nesse momento devia dar um sinal ali com a mão? Vamos orar então neste momento ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, neste momento, Pai querido, por toda esta congregação que se reúne, por mais esta reunião, Senhor, que se inicia neste momento, com os nossos irmãos aqui presentes, também com os nossos irmãos ainda nos seus lares, Senhor, crendo, Senhor, que muito em breve, Senhor, tudo isso vai passar e nós vamos poder, Senhor, abrir, Senhor, as portas 100%, estarmos com 100% da capacidade deste templo, te adorando, te louvando, Pai querido, com toda a nossa congregação, com todos os nossos irmãos, assim nós cremos, nós oramos, Senhor, estamos aguardando, Pai, recebe o nosso culto, recebe, Senhor, a nossa adoração, os irmãos que neste momento, Senhor, fizeram menção, Senhor, com suas mãos, vem olhar pela necessidade de cada um, Senhor, pelas dificuldades, Senhor, pelos problemas, Senhor, Pai querido, Senhor, ajudando, guardando, protegendo, Senhor, nós sabemos que Tu, Senhor, veio para este mundo para salvar-nos, Senhor, e muito em breve, Senhor, para nada, hora vem, Senhor Jesus, estaremos contigo. No Teu nome, Jesus, nós oramos neste momento. Amém. Amém. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Coelho da harpa número 225. Ser valente. Beleza. Thank
Paz do Senhor, meus amados, estamos felizes por estar na casa. Deus tem nos dado graça, está aqui adorando ao Senhor, né? E também os nossos irmãos que estão nos assistindo em casa, adorando ao Senhor também nos seus lares, né? Como nós estamos adorando aqui, eles estão ali adorando ao Senhor também. É uma felicidade poder termos os irmãos conosco aqui para nós cultuarmos ao nome do Senhor. Meus amados, nós já queremos fazer a cerimônia de apresentação de duas crianças que nós temos aqui. Nessa pandemia em casa, a igreja cresceu, né? Olha aí, mesmo em casa, a igreja foi crescendo, né? Não pode dizer que não cresceu. Olha, já tem duas crianças para nós apresentarmos, e daqui uns dias tem mais algumas, né? Então nós queremos chamar aqui o Jefferson Quintela Lima e Janilce Correia do Nascimento, para trazer a Maria Alice do Nascimento Quintela Lima, para ser apresentada. E nós queremos chamar aqui pastor Osias Gonçalves Soares, estará apresentando a Maria Alice, né? Vamos deixar aqui o certificado. E também aqui Jonatas Alves Pereira e Maricléia Calamar, para trazer o Gabriel Calamar Alves Pereira, para ser apresentado ao Senhor também. Nós fazemos essa cerimônia de apresentação. Nós queremos dar a honra ao avô Hélio Pereira, para ele apresentar. Isso é uma honra para um avô, né? Apresentar o neto, né? O Gabriel, ele estará. Vamos passar para o pastor Osias, que ele estará conduzindo a apresentação. Aí depois tem o certificado aqui, vou deixar já desse lado aqui, que é que o presbítero Hélio estará entregando, e esse aqui, pastor Osias. Com muita alegria que nós queremos pedir a toda a congregação que esteja em pé para esta dedicação das crianças ao Senhor. Nas Escrituras Sagradas nós não encontramos nenhum mandamento ou ordenança para se batizar crianças, porque os dois requisitos para se descer ao batismo é arrependimento dos pecados e crer em Jesus, né? São coisas da razão, e essas crianças não fazem uso da razão ainda para arrependerem-se e crer em Jesus como seu Salvador. Por isso nós dedicamos as crianças ao Senhor. Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. Traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Amém, amados? 3 perguntas aos pais. Aos pais da Maria Alice e aos pais do Gabriel. Gabriel, ele está ali todo faceiro. 3 perguntas. Vocês prometem diante de Deus e dessa santa congregação criar essa criança no temor do Senhor? Vocês prometem, enquanto estiver sob o controle de vocês, dar a essa criatura um exemplo sólido e piedoso da vida cristã? Vocês prometem dedicar-se a criar essa criança na doutrina dos ensinamentos da santa palavra de Deus? Diante desses votos tão convictos, o presbítero irmão Hélio vai estar dedicando o Gabriel ao Senhor. Gabriel, nós dedicamos você ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Maria Alice, nós dedicamos você ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Quem segura o microfone? Para ele? Alguém? Eu vou segurar o menininho. Vou segurar a menininha. Opa, perdi o costume. Não, ele pode orar. Oremos nesse momento.
Senhor meu Deus, nós te damos graça, Pai, ao apresentar essas crianças, Jesus querido, na tua presença, Pai. É o futuro da igreja, Jesus querido. Gabriel, Maria Alice, Senhor meu Deus, dando graça, misericórdia, força, Senhor Jesus, do teu poder, Senhor Jesus querido, para que possam ser, Jesus, direcionados pelo teu Espírito, Pai, para ser bênção para a igreja, bênção para a sociedade, Pai, alegria no lar, Senhor Jesus querido, para a família, Pai. Nós pedimos, Jesus querido, que a tua bênção seja derramada agora neste momento, Pai, sobre cada um, Senhor, de nós que estamos aqui, Pai, abençoado, Senhor Jesus, pela tua presença, Senhor meu Deus. Nós consagramos a ti, Senhor, como um dia o Senhor foi apresentado no templo também, Pai, e nós dedicamos eles em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Que maravilha, sinal que Deus está abençoando as famílias, né? Filho é a alegria do lar, né? Deus está abençoando a nossa igreja também com as nossas crianças, né? Queremos que logo, logo, quando retornar o culto das crianças, a salinha para as crianças, queremos ver essa sala cheia, né, pastor? E a diz que bem-aventurado aquele que enche a aljava, né? E na aljava cabiam 5, viu? Pode ficar tranquilo, que aí tem lugar para mais 4, tá bom? Não podemos encher a terra sozinho, mas o salmista disse que bem-aventurado aquele que enche a sua aljava. E a aljava cabiam 5, tá bom? Que Deus abençoe os pais, abençoe os avós também. Já vamos ouvir, a irmã Mari estará louvando ao Senhor. Vem, irmã Mari. Nós queremos chamar os nossos coletores de ofertas, nossos diáconos, para recolher uma grande oferta para a obra do Senhor. Nossa igreja está com um número reduzido de irmãos na congregação, mas sabemos que você estará contribuindo com alegria. Aqueles irmãos que estão em casa também têm contribuído no dia da Santa Ceia, têm trazido a sua oferta, o seu dízimo para a obra do Senhor, e nós somos gratos a Deus pela vida dos nossos irmãos que têm contribuído para a obra do Senhor, né? Então nós queremos agradecer a Deus e orar. E eu creio que Deus não deixou faltar o pão de cada dia no lar de nenhum dos irmãos. Eu creio que não faltou no lar de nenhum dos irmãos. Então, por isso, nós somos gratos a Deus e temos que agradecer ao Senhor e ofertar ao Senhor como ato de gratidão a Ele, porque mesmo na pandemia, eu creio que Deus prosperou o seu povo. Deus prosperou os irmãos e não tem faltado nada no lar dos irmãos. Se faltou, com certeza alguém ali, Deus usou alguém para suprir essa necessidade, né? Mas Deus com certeza tem sustentado o seu povo. Vamos orar ao Senhor e você contribua com alegria com aquilo que Deus tem tocado no teu coração. Oramos. Eterno e maravilhoso Deus, te louvamos. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor não tem deixado faltar nos nossos lares. Tem prosperado o teu povo, Senhor, em meio à crise, pois o Senhor é o Deus da providência divina, Deus Todo-Poderoso. Agora oramos em favor do teu servo e da tua serva, aos quais estarão contribuindo para a tua obra, Senhor. Sabemos que o Senhor não tem deixado faltar nada, e pedimos que o Senhor continue abençoando as janelas do céu, Senhor, sobre o ofertante, sobre o dizimista, e que a tua bênção seja permanente nos seus lares, Senhor. Deus eterno, se porventura tiver alguém que tenha vontade de contribuir, não tem condições, pedimos que o Senhor abençoe da mesma forma, Senhor. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Contribua com alegria. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Irmão, você sabe o valor que tem na alma.
demais o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, muitas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do id, do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela o imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Queridos e amados irmãos, bom é estarmos mais uma vez na presença do Senhor para cultuarmos seu excelso e soberano nome. Depois de um culto abençoado ontem, onde sentimos de fato mover do Espírito de Deus, uma escola dominical abençoada, bem direcionada, bem explicada, cujo assunto era direcionado diretamente para questões familiares. Foi muito bom estarmos aqui nesta manhã deste domingo. Hoje, novamente, para fecharmos este dia com o ato da adoração a Deus. Antes da ministração da palavra de Deus, eu gostaria de ler um testemunho. A irmã faz questão de compartilhar alguma das coisas boas que Deus tem feito na vida dela. E ela pediu que nós lêssemos esse depoimento para a Igreja do Senhor.
Testemunho da irmã Lindamir de Fátima Paiva. Eu aceitei Jesus com 15 anos de idade na Igreja Assembleia de Deus. Porém, eu não permaneci naquela época por não ter roupas compatíveis. E achei que seria difícil mudar todo o meu guarda-roupa. Visto que eu trabalhava e ganhava somente o salário mínimo e ainda ajudava na despesa da casa. Frequentei por alguns dias e depois deixei de ir. Com 17 anos, eu comecei a ouvir vozes que não sabiam se eram alucinações auditivas ou se eram demônios. Essas vozes torturavam muito psicologicamente. Me agrediam verbalmente e até mesmo fisicamente. Sentia soco nos olhos e também como se estivesse entrando agulhas debaixo das minhas unhas e entre outras torturas. Depois de 4 anos, o sofrimento e a tortura ouvindo essas vozes, eu fui convidada para ir à igreja do Evangelho Quadrangular por uma vizinha. Fui com ela e me reconciliei com Jesus. Logo me batizei nas águas no dia 10 de fevereiro de 1985. Um mês depois, fui batizado com o Espírito Santo. Desde então, estou servindo a Deus, já faz 35 anos. Porém, as vozes não me deixam completamente. Só acalmaram bastante. Servi a Deus por 27 anos na igreja do Evangelho Quadrangular. Mas para ficar mais fácil e ser perto da minha casa, voltei para a Assembleia de Deus e estou congregando aqui na igreja do Ciclo por quase 1 ano. Tenho passado por lutas espirituais por causa do dízimo e o inimigo tenta de todas as formas me fazer parar. Quando recebo minha aposentadoria, eu já separo o dízimo com alegria, porém o inimigo me atormenta para não dar. Assim mesmo, eu dou o dízimo e o Senhor me abençoa grandemente. Quando criança, com apenas 1 ano e 5 meses, tive convulsões e febre de 40 graus, e uma dessas convulsões, eu não voltei mais. Fiquei por várias horas morta, sem batimentos cardíacos e sem pulsação. Minha mãe estava grávida de minha irmã mais nova, e o médico, com medo de perder 3 vidas, pois minha mãe estava desesperada. Ela começou a tentar me fazer respirar com auxílio de respirador e com massagens no coração. Tentou por muito tempo e falou para minha mãe: "A senhora crê em Deus?" Ela disse: "Claro que creio." Então ele disse: "Então a senhora se apegue com ele, porque é a última vez que irei tentar fazê-la respirar." E a última tentativa, eu voltei. Eu voltei a respirar para a glória de Deus. Era para eu ter ficado com sequelas graves, cega, surda, muda, paralítica, e ter paralisia cerebral pelas horas que eu fiquei sem oxigênio no cérebro. Mas, como Deus não faz nada pela metade, Ele fez a obra completa e eu voltei perfeita. E demorei um pouco para voltar a andar, pois eu andava e falava perfeitamente com 1 ano e 5 meses. E assim, aos 49 anos, fui internada com problema de transtornos mentais, e como eu não dormia nem comia há muitos dias, tomei várias injeções com remédio forte para dormir. Assim, eu deitei na cama do hospital e senti que minha alma estava subindo junto de Deus. Foi uma sensação inexplicável. Uma felicidade inundou a minha alma. E eu disse para Deus, sentindo que iria voltar para a terra, e pedi para ficar junto dele. Enquanto minha alma subia, vinha em direção à minha cabeça uma coroa de diamantes em forma de aliança. Porém, uma enfermeira que também era crente, nesse meio tempo, gritava o meu nome, acordando todo o hospital. Nisso, senti minha alma voltando para o meu corpo. Eu me assentei na cama e pensei: "Ah, meu Deus, voltei para este mundo cruel", e senti uma grande tristeza naquele momento. Os enfermeiros me levaram para outro quarto e fizeram um exame de eletrocardiograma, colocaram os elétrons no meu peito e ligaram a máquina. A minha alma tinha voltado para o meu corpo, porém, o meu coração não tinha batimento ainda. Ela mexia e mexia na máquina, e só aparecia aquela linha reta, no começo ao fim. Depois que ela mexeu uma das 4 vezes, tentando se convencer de que a máquina estava estragada, o meu coração começou a bater bem devagar, e ela conseguiu realizar o exame. Essas são algumas das minhas experiências com Deus que quis compartilhar com os amados e queridos irmãos. Vale um amém aí?
Deus abençoe nossa querida irmã, ela está presente? A irmã está ou não? Certamente está acompanhando em casa, mas não poderíamos deixar de ler esse testemunho que ela pediu para compartilhar com a amada igreja. No livro de Abacuque, no capítulo 3, eu quero partilhar com os irmãos um versículo que está aqui ao meu coração, e o versículo 2. Ó Senhor, ouvi o teu discurso, em algumas tradições é diferente. Ó Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a fase conhecida, e na ira, lembra-te da misericórdia. Eu vou repetir. Ó Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a fase conhecida, e na ira, lembra-te da misericórdia. É um versículo conhecidíssimo de todos nós, dispensaria qualquer tipo de comentário, tendo em vista a grandiosidade de detalhe, e esta frase dita por Abacuque, um dos profetas menores, ele pode explicar por si mesmo. Muitos de nós talvez pudéssemos dizer que Abacuque era uma dessas pessoas fanáticas e que talvez pudesse acreditar nesses movimentos frenéticos que às vezes acontece, de nós muitas vezes exceder o limite da nossa capacidade emocional ao ponto de nos locomovermos freneticamente de um lado para o outro, sentimos a graças e glorificando o nome do Senhor. Para algumas pessoas, esse tipo de movimento, quando é visto de forma pluralmente humana, isto não passa de uma psiquiatria de pobre, são definições mais céticas que se pode vir daqueles que não acreditam na operação mais digna, absoluta, do Espírito de Deus no meio da igreja. Mas nós não estamos falando de uma psiquiatria, porque o Evangelho e a palavra de Deus, ela vai muito além disso. O autor e o homem que inicia esta obra tão extraordinária e que traz em sua mente, em seu coração, um desejo de ver a nação novamente reavivada, ele não era qualquer pessoa obscura, ele não era qualquer pessoa sem qualquer tipo de esclarecimento, porque nós entendemos que este homem, Abacuque, ele era um camarada que ele tinha autoconhecimento. Ele não era um homem que não tinha simplesmente a obscuridade na sua mente. Abacuque, além de ter um vasto conhecimento dentro da área filosófica, Abacuque também, ele era conhecido por ser um exímio escritor e compositor. Abacuque trazia também em seu currículo outras coisas que talvez pudesse causar inveja a qualquer um dos seus compatriotas. E foi em um contexto como esse que ele, observando o estado cético da nação de Israel, que depois de experimentar a graça, depois de experimentar o mover do Espírito de Deus, agora se via em uma dimensão totalmente alheia àquilo que Deus queria. Mas o Senhor, ele nos quer posicionado dentro da mesma graça e na mesma condição com que ele um dia nos chamou. Fomos chamados para viver. E nós podemos compreender o sentido literal da palavra reavivamento. O reavivamento, ela significa tornar a ter vida. Ela significa sair do marasmo em que se vive e fazer coisas novas, diferentes. Permitir que a vida pulse, que a vida ela venha pulsar ativamente em nós. E isso só é possível, evidentemente, com a ajuda do Espírito de Deus. Você observe que Abacuque, nesta oração, ele ainda pede para que Deus, na sua ira, ele venha lembrar de que Deus é o Deus da mais elevada misericórdia.
Mas nós observamos, dentro do contexto da própria história, de que a igreja reformada, ela sempre teve na sua vanguarda dos grandes reavivamentos, o reavivamento genuíno, que era proveniente de uma fonte única, e todo avivamento, que ele não procede como fonte da palavra de Deus, ele pode ser desprezado, ele não pode ser considerado como sendo genuíno da parte do Senhor. É bom lembrar de que uma igreja infiel às Escrituras, ela jamais poderá experimentar um genuíno reavivamento, porque Deus jamais agiu contra a sua verdadeira e pura palavra. Se você observar, você vai entender de que Abacuque, ele começa dizendo assim: ouvi a tua palavra e temi. Não podemos confundir avivamento com grandes ajuntamentos. O crente que experimenta este real e verdadeiro avivamento, ele não permanece na sua genuína fidelidade apenas quando está centrado nesses santos e castos lugares. A igreja, quando está experimentando o verdadeiro e genuíno avivamento, ela é avivada e crente aqui, mas quando o culto termina, esta mesma sensação de fidelidade, ela permanece imbuída no recesso dos seus lares, no seu trabalho, porque não estou falando aqui de um movimento emocional, eu estou falando do agir diretamente do Espírito de Deus no meio da igreja. Importante lembrar que o avivamento, quando ele desce no seio da igreja, madeira verde começa a agir e começa a arder em chama, porque o Espírito de Deus, ele não respeita o limite humano, basta que o homem faça uma entrega incondicional, basta que você diga: Deus, estou à tua disposição, não importa se seja grande ou pequeno, se seja rico ou pobre, se seja leigo ou intelectual, Deus não precisa da minha intelectualidade para fazer o que Ele quer, Deus precisa de instrumento e pessoas que estejam dispostas a se colocar na presença dEle e dizer: faça de mim o teu instrumento, usa-me do jeito que o Senhor quiser. Avivamento é tirar de um estado, de uma dimensão e colocar em outra, e Deus nesta noite, Ele quer fazer o impossível acontecer no meio da sua igreja. A obra do Senhor não pode parar. Eu quero que você entenda, meus irmãos amados, que tem muita gente que hoje posta até nas redes sociais de que é o fim da igreja. Eu quero dizer que é o começo da igreja, porque os verdadeiros adoradores, eles não vão parar por hipótese alguma, porque é o Espírito Santo que está com as suas mãos estendidas. Eu quero que você entenda que é agora que Deus está fazendo a sua seleção, pastores. É agora que Deus está selecionando os verdadeiros adoradores, verdadeiros fiéis, e é no momento desta grande dificuldade é que Deus está agora dizendo e sabendo e mostrando quem é fiel e quem é fiel, quem é o frequentador de igreja e quem é que tem o nome escrito no livro da vida. Aleluia! Foi sempre assim na época da nação de Israel. Quando tudo parecia perdido, Deus parecia surgir em um cenário e dizia: eu sou o Deus que ressuscito as coisas. A visão do profeta Ezequiel, aquela que você já ouviu vários sermão com base nela, do extenso vale de ossos secos, e a pergunta que hoje deixa os mais renomados teólogos confusos: Filho do homem, poderá reviver esses ossos? Mas será que haveria necessidade de Deus fazer uma indagação desta natureza para um belo mortal, para um simples mortal? Como se Deus não soubesse? Não, Deus não estava sendo irônico. Não era uma ironia da parte divina. Porque Deus já sabe o que fazer. E eu não vejo Deus se posicionando, se colocando em nenhum tipo de dificuldade. Para Deus não há coisas impossíveis.
O homem tem os seus limites, mas o Deus que você serve, Ele é um Deus ilimitado. Faz o que lhe apraz. Tira de lá e traz para cá. Tira daqui e leva para lá. Dá vida ao morto. Ressuscita um morto. O que nós não podemos ser diante de Deus é meio termo. Porque no livro de Apocalipse, a Bíblia manda sermos ou quentes ou frios. Porque a mornidão para Deus é o mesmo que estar morto. E a palavra pode ser até pesada quando Deus diz: portanto não és quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Silêncio. O meu tema é esse mesmo, é reavivamento. É voltar a ter vida, é voltar a sentir a graça que se manifestou na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz só, Senhor, tu sabe, aí ele diz, então profetiza para eles. Traz a eles uma mensagem de esperança, traz a eles uma mensagem que revolucione, traz a eles uma mensagem que mude este cenário. Ele olhava e via só restos mortais. Ele olhava e via a catástrofe humana, desencadeada no Éden com o ato da desobediência. Sabe, quando você questionar a Bíblia e dizer se ela é verdade ou não, tenta enxergar com os teus próprios olhos a exumação de um cadáver, quando seus restos mortais é retirado do túmulo. Tenta enxergar isso e você vai poder valorizar mais a tua comunhão com Deus e saber que a única coisa que sobra em nós é aquilo que nós fazemos com fidelidade para o Senhor, segundo a Bíblia, as nossas obras que o seguem e fica registrado nos anais divinos, nos anais celestiais. E era assim que o profeta enxergava a consequência do ato adâmico. Mas quando ele diz, eles podem viver, ele diz, Senhor Jeová, tu sabe. Então profetiza para eles. E ele começa a abrir a boca e diz, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Vocês estão mortos. Vocês estão sem vida. Vocês estão sem sentimentos espirituais. Vocês estão sem comprometimentos. Mas Deus quer dar vida novamente a vocês. Deus quer fazer com que vocês voltem a ter os sentimentos que antes tinham. A igreja não morreu, queridos irmãos. A igreja continua ativa. Vamos ficar sem os frequentadores de igreja. Porque segundo as estimativas, no geral, 30% não voltará à igreja depois desta pandemia. Mas eu não vou me preocupar com isso, não. Eu não estou falando do ciclo, eu estou falando no contexto geral. Porque esses eram aqueles que nunca tiveram compromisso. Mas aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, esses vão voltar e vão estar aqui dizendo, eu quero ir para o céu, eu quero servir a Deus com alegria. Aleluia! Mas a igreja deve orar para que o reavivamento ele possa também alcançar esses 30% que estava apenas como mero frequentador de igreja. Aleluia! Para que ele assuma o compromisso literal e que o Espírito Santo ele volte a dar vida a essas pessoas. Pode baixar um pouco o som, por favor? Para que eles voltem a ter vida, e vida com abundância. Aleluia! Porque só o reavivamento é que vai nos posicionar e nos condicionar a viver um cristianismo autêntico. É interessante que à medida que o profeta ele começa a profetizar, começa a haver um movimento no vale.
movimento pelo poder da palavra, mas porque ali estava alguém profetizando, e ali estava ossos secos que estavam ouvindo. Eu não estou pregando a ossos secos hoje. Eu não estou pregando a ossos secos que estão em casa. Eu estou pregando hoje. Minha expressão pode ser até metafórica, mas eu estou pregando a pessoas conscientes. E por mais que você evite de ouvir, o Espírito Santo vai te pegar. Aleluia! Aleluia! Porque Deus está caçando homens e mulheres que ainda têm um pouco de sentimento na alma. E que tudo não morreu, mas que ainda tem uma brasa que tem pelo ponto um pouco de fumaça. Mas eu posso entender que o Espírito Santo pode assoprar e a vida pode começar a brotar a partir do nada, porque esta é a obra do Espírito de Deus, é proporcionar a vida à igreja. Aleluia! É proporcionar a vida à igreja. Eu fiquei impressionado quando eu comecei a ler esse livro do profeta Ezequiel. E estava espalhado. Hoje nós vivemos num contexto social, há pessoas de todas as idades, de todas as alturas, não é? Aquelas pessoas mais baixinhas, aquelas pessoas mais altas, há pessoas gordas, pessoa magra. Aqueles que têm 1,30 m, acertei, né? 1,56 m. E 6 e 3. Meu Deus, tem muito a crescer ainda. Mas tem aquele que tem 1,80 m, 2 metros. Na extensão do vale, não havia um padrão. E quando o profeta começa a profetizar ossos secos, ouve a palavra do Senhor, a Bíblia diz que cada osso procurava seu osso. Era fêmur que começava a se movimentar. Porque o fêmur de uma pessoa de 2 metros, ou 1,80 m, não podia se encaixar na parte de uma pessoa que tinha 1,30 m. Sim ou não? Olha como que ele ia andar. Não ia dar certo. A obra que Deus faz, ela é completa. Mas o profeta começa a profetizar. Um osso saía daqui para lá, o de lá vinha para cá, o de lá vinha para cá. Era movimento, cada um se encaixando perfeitamente, porque o Deus que você serve é aquele que não comete equívoco. Deixa eu explicar aqui, aleluia. No dia do arrebatamento não vai ser diferente não, meu irmão. Pode ficar tranquilo. Pode misturar osso à vontade. Mas quando a trombeta soar, o crente que morreu em comunhão com Cristo, cada peça do seu corpo vai se encaixar perfeitamente nele e passar pelo processo da metamorfose, porque o Espírito de Deus, ele não se engana. Aleluia! 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 E o profeta olha na imensidão do vale. Havia restos mortais, sim, mas eram cadáveres montados, completos, sem defeitos. Não tinha perna faltando, não tinha braço faltando. Estava completinho. A pergunta persiste, eles podem viver? Senhor Jeová, tu sabe. Então profetiza o Espírito. Se você olhar esta expressão bíblica, a expressão Espírito está escrito com letra minúscula. Isso se referindo não ao Espírito Santo. Não se referindo ao Espírito Santo, que eu não tenho autoridade, nem o mortal, ele tem autoridade para profetizar para Deus e nem para o Espírito Santo. Profecia direcionada a homens. Não a Deus e não ao Espírito Santo. Profecia vem de Deus para os homens, mas não vem de homens para Deus. Deus jamais ia mandar ele profetizar para o Espírito Santo. A expressão está, profetiza ao Espírito. E quando ele diz, Espírito, ouve a palavra do Senhor, o Espírito daquela gente que estava morta,
começa a sair da onde estiveram para voltar ao corpo. Deixa eu lhe dizer, eu estou falando de uma visão. Eu não estou falando agora que aquilo era uma questão literal. Eu estou falando de metáfora, porque Deus estava transmitindo uma mensagem metafórica para o profeta, para aquele que tivesse o que pregar, e Deus estava dizendo: o estado da nação está assim, morto, mas eu vou entrar e vou voltar a dar vida, e esta nação vai voltar a viver, porque eu, o Senhor, não mudo. Eu sou o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã, o Deus da eternidade. Aleluia! Nem tudo está perdido, acredite nisso. O teu Deus está no contexto da história, e Ele está com as mãos estendidas dizendo: a minha igreja vai viver o meu novo. A minha igreja vai viver uma nova história. A minha igreja vai se levantar triunfante. A minha igreja vai vencer esta situação de cabeça erguida. Nós só precisamos deixar o Espírito de Deus fazer o que Ele quer fazer. Nós só precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar. E quando Ele profetiza, o exército se levanta. E Deus dizia: é assim que eu vou fazer no meio do meu povo. É assim que eu vou fazer com vocês. É assim que será a minha obra. Porque o meu Espírito soprará sobre a igreja, e aqueles que estão sem vida voltarão a reviver, voltarão a ter vida. O reavivamento, ela é, acima de tudo, uma volta ao contexto das Sagradas Escrituras. O reavivamento, ele recomeça com a reforma. Pois deixa eu lhe entender, lhe explicar, que a reforma é uma das voltas às Escrituras. Primeiro, voltamos para Deus. Segundo, nós voltamos para a palavra. E voltando para a palavra, aí Deus começa a restaurar, literalmente, todas as coisas. Mas não pode haver avivamento sem a contextualização bíblica. Não pode haver avivamento com as histórias de Branca de Neve e 7 anões. Não pode haver avivamento com a história da revista Caras. Não pode haver avivamento com a história da revista Carina. Não pode haver avivamento com a história do Lobo Mau e os 3 Porquinhos. Mas pode haver avivamento com a palavra de Deus. Quando você lê e traz para o teu coração e a tua vida, o Espírito Santo começa a fazer o impossível. E Ele está presente aqui nesta noite. Quem é que crê nesta nova vida, neste reavivamento, neste mover do Espírito de Deus? Então fique de pé comigo neste momento, porque Deus começa a fazer aquilo que Ele quer. A glória do Senhor está presente nesse lugar. Eu estou sentindo o Espírito de Deus aqui. Me ajuda lá, filho. Aleluia. Queremos orar por tua vida agora. Queremos orar por tua vida neste momento. Eu pergunto, se nós temos alguém que nesta noite crê na potencialidade do Espírito e deseja reconciliar com Cristo, Ele está lhe chamando agora. Saia do teu lugar. Tem alguém que deseja reconciliar com o Senhor? Alguém que está com a sua alma aflita? Alguém que talvez esteja pensando ou estava pensando: para mim não vai dar mais, eu estou quase desistindo, para mim não adianta mais, porque tudo está perdido. Deus está com as mãos estendidas. Você quer oração agora? Então sai do teu lugar, vem aqui à frente. Deixa eu orar, por favor.
Aleluia. Logo após estaremos orando enquanto você decide.
Quebraste o pacto que fizeste comigo. Por isso não tenho recebido o teu louvor. Tenho apresentado, mas não tem chegado diante de mim. Tem tentado se esconder tantas vezes, mas eu tenho te contemplado. Diz o Senhor, dou a ti ainda outra oportunidade para consertar a tua vida, porque tenho ouvido orações dos teus. Arrependa-te. Não volte a zombar de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não estou aqui para brincar de pastor. Eu sei que essa palavra é comprometedora e é séria. Não quero que você se exponha. Mas não continue assim. Porque você já está vivendo, escute, uma vida de casado. Você já está tão envolvido que o teu procedimento já está sendo de marido e mulher, sem ter um comprometimento matrimonial. Deus não é brinquedo. E segundo a Bíblia, Deus não se deixa escarnecer. E não tente se esconder, porque não há como se esconder da presença do Senhor. Eu oriento você, meu jovem, a tomar uma decisão na tua vida, a colocar um ponto final, porque tua vida está sendo uma roleta russa. Quando você menos esperar, você vai sofrer um impacto muito grande. Mas hoje o Senhor fala contigo porque te ama. Ele quer te ajudar. Eu, pastor Vilbar, estamos aqui como pastores e não como juízes. Quem te repreende hoje é o Senhor e não o pastor. Portanto, tome hoje a tua decisão de colocar um ponto final nesta situação que você está vivendo. Porque Deus tem contemplado atentamente os teus passos. Amém? Eu sei que não é fácil dizer amém. Mas quantas vezes Deus mandar, assim procederei. Porque é para isso que Deus nos colocou. Para cuidar do seu rebanho. E direcionar o caminho do céu. Entre por ele. Viva a realidade bíblica. Não brinque com Deus. Porque o pecado não tem idade. Não tem faixa etária. E o fato de você ser jovem não justifica teu pecado diante do Senhor. Só o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Portanto, acerta a tua vida e abandone esta vida de pecado. Hoje, não é amanhã não. Ei, converse com a tua namorada. Se ela falar não quero parar, então manda ela ir procurar o caminhão que ela caiu, porque não tem o nome escrito no livro da vida. Converse com teu namorado. Se ele disser não quero parar com isso, manda procurar o caminhão que caiu, porque ele não serve para você. Está indo para o inferno
e está te levando junto. Então hoje é dia de tomar essa decisão e fazer veredas corretas e direitas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pastor Vilmar estará orando nesse momento. Você não vai pedir perdão por isso, pastor? Claro que não. Eu, hein? Meus amados, a palavra foi bem clara. Deus falou nessa noite. E nós estamos à disposição aqui, pastor, os ministros, para te ajudar. Para te ajudar. Não para te condenar, mas para te ajudar. Pegar na tua mão e te levantar. E quando Deus fala, pode ter certeza que Deus cumpre. Eu quero orar por você. Coloque a mão no teu coração agora. E nós vamos orar. Eu quero que você procure a direção da igreja. Procure. Você corre risco. E Deus falou com você nesta noite. Deus Todo-Poderoso. Deus eterno, Deus de bondade. Ah, Senhor, foi falado a tua palavra, Senhor. O Senhor usou o teu servo nesta noite, Senhor. Deus eterno. Trabalha nos corações, Senhor, nessa noite. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus trabalha nos corações, Senhor. Trabalha nos corações. Visita agora, Senhor, o coração deste moço, Senhor, ou desta moça. Para que o Senhor, meu Deus, estenda a tua mão poderosa. Trabalha, Senhor. Deus eterno, que a tua palavra, Senhor, venha achar a guarida nesse coração. Deus, e que haja arrependimento, Senhor. Que haja arrependimento, Senhor, que haja arrependimento, para que a tua igreja seja sarada, igreja santa, igreja, Senhor, lavada, igreja remida, igreja comprada no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus, que não haja pecado na tua igreja, que não haja pecado escondido na congregação. Senhor, visita, Senhor, a Deus Todo-Poderoso, eterno Deus maravilhoso, nós oramos, nós pedimos que o Senhor visite os corações em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Assente só um minutinho, nós queremos passar o aviso rapidinho e já estaremos encerrando. Meus amados, na quarta-feira nós teremos um grande culto na direção, culto de ensino da palavra do Senhor. Direção dos obreiros, culto de ensino da palavra do Senhor. Olha que maravilha, que benção. Terça-feira terá o retorno do Ensinai. Se pode dar glória a Deus? Amém? Terça-feira, então, é o médio básico. O básico com a disciplina ética cristã vai ser retornado para terça-feira. Os alunos já estão convocados a estar aqui para aprender a palavra do Senhor. Pastor Uzias, que é o professor, com todo o distanciamento, com máscara, estarão com todo o cuidado. Venha, não fique em casa. Então, irmãos, nós estamos voltando à normalidade do trabalho. Cada dia Deus está nos abençoando. Não temos ninguém na igreja aqui, né, pastor, com Covid. A nossa igreja, graças a Deus, Deus tem guardado. Tivemos irmãos, mas já estão bons, já estão curados para a glória do Senhor, né? Nós temos oração todos os dias pela manhã, a partir das 8 horas. Quem puder estar aqui, o templo está aberto, 8 horas da manhã, uma oração. Nas quintas-feiras nós temos o círculo de oração também. Os irmãos, por favor, estejam aqui. Final de semana teremos culto com os jovens e no domingo prossegue o trabalho com a escola dominical. Amém? E também no domingo à noite nós teremos culto de ação de graças pelo nosso coral, né? Aliás, pelo nosso círculo de oração. Pelo círculo de oração nós teremos culto de ação de graças
no domingo à noite. Amém? Convido a igreja a estar em pé e nós queremos dar a bênção apostólica para você. A irmã Lúcia de Jesus estará ministrando a palavra do Senhor na quinta-feira no ciclo de oração. Amanhã à noite também, avisei pela manhã, pastor Luzias, mas amanhã à noite nós teremos, irmãos, está uma bênção o culto de oração aqui. Quase lotou, segunda-feira estava quase lotadas as cadeiras, nessa parte aqui, muita gente. E nós convocamos você para estar aqui, 8 horas, das 8 às 8h45, só oração e no final cantamos o hino, e você vai para a tua casa. Esteja conosco aqui, vamos orar ao Senhor, buscar a presença do Senhor. Estenda a mão. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos dizemos amém. E dê em paz para os vossos lares, que Deus abençoe. Os nossos irmãos que estão nos assistindo tenham uma boa semana também, na paz do Senhor.